Entrevista. 1h18 e a Agência Nacional de Saúde Suplementar divulgou na última sexta-feira a suspensão da venda de 44 planos de saúde de 17 operadoras. A determinação entra em vigor no dia 9, sexta-feira, e beneficia quase 181 mil pessoas, consumidores. E os principais motivos de suspensão de operadoras, como funciona essa suspensão e a volta dos planos de saúde pela ANS, e principalmente o que isso reflete ao consumidor, é o que vamos ouvir agora na entrevista de Pedro Scartesini. Eu estou recebendo aqui na Rádio Justiça a participação do Dr. Leonardo Navarro, advogado em São Paulo, especializado na área de saúde suplementar. Ele vai repercutir conosco a decisão de suspensão de venda de planos de saúde por parte da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Dr. Leonardo Navarro, eu quero agradecer primeiramente a sua participação aqui na Rádio Justiça. Pedro, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer contribuir com a Rádio Justiça. Doutor Leonardo, não é a primeira vez que a ANS toma esse tipo de iniciativa. Eu gostaria de saber o que é então de novidade nessa suspensão aí, nesse último ato suspensivo por parte da ANS. Vamos lá, Pedro. A ANS, ela vem atuando de uma forma bastante eficiente nestes ciclos de monitoramento. Então, são ciclos trimestrais, né? E o resultado desses ciclos contemplam aí diversos atos contra as operadoras. São atos de suspensão, cancelamento de registro, reativação parcial ou reativação total da venda de alguns planos. Isso é o resultado de uma efetiva atividade da ANS em proteger o contribuinte. Então, nesse aspecto, nós temos que parabenizar a ANS, que completa inclusive 18 anos neste ano, né? Que vem aí implementando esse ciclo, que é algo muito positivo ao consumidor, Pedro. Certo. Doutor Leonardo, temos aqui a informação de que foram 44 planos de saúde de 17 operadoras. Tem um quantitativo de consumidores impactados aí com a suspensão desses planos? Temos sim. São 17 produtos, né? Vamos deixar bem claro, assim, 17 produtos, 44 produtos de 17 operadoras que estão suspensos à venda. Qual que é o primeiro impacto disso? Quem possui um plano que está suspenso não precisa ficar preocupado, porque está suspenso a venda de novas adesões. O atendimento ao consumidor tem que permanecer. Tem um impacto isso sobre 180 mil consumidores, 181 mil consumidores para a gente arredondar de uma forma bem objetiva, tá? E o que é importante o consumidor ficar atento? Porque toda e qualquer reclamação que ele efetue entra nesse cômputo contra a operadora perante a ANS. Ou seja, qualquer reclamação, qualquer coisa que ele entenda que a operadora de saúde não vem atuando de forma legal, vamos colocar assim, não vem atendendo ao anseio do consumidor, ele deve sim reclamar, viu, Pedro? Isso é muito importante. O que a gente precisa destacar também? Quais são as principais reclamações que fazem a composição desse número, tá? Olha só, negativa e demora no atendimento. Isso é muito importante. Por quê? Negativa tem que ser justificada e tempo para atendimento está previsto na lei. Então o consumidor precisa ficar atento para ver se ele vem sendo atendido de forma a atender a sua expectativa e nos termos legais. Doutor Leonardo, e uma outra dúvida é em relação a prazo para cumprimento de determinadas obrigações impostas. Foi determinado isso na suspensão aí desses planos? O que acontece, Pedro? Vamos lá. Toda operadora que teve, então, o seu plano suspenso, ela passa, então, por um regime de análise, um regime de monitoramento mais efetivo. Então, o que acontece? Neste prazo, que agora, no próximo trimestre, que é de janeiro, fevereiro e março, as operadoras que tiveram lá decretado, que tiveram um monitoramento com suspensão em dezembro, que é esse ato aqui, eles estão sendo monitorados. O que vai acontecer? Nesses próximos 3 meses, vai determinar se a suspensão vai ser mantida, se vai ser aplicado multa ou vai ser até cassado o registro desse produto, entendeu, Pedro? Então, primeiro, é uma suspensão, é como se fosse uma advertência. Depois entre um monitoramento mais efetivo, bem mais controlado. E se permanecer o índice de reclamação da operadora, novas penalidades podem ser aplicadas, ocasionando até
a suspensão definitiva, ou seja, o cancelamento do registro daquele produto que a operadora disponibiliza no mercado. Certo, doutor Leonardo Navarro, dentro dessa sistemática que o senhor nos explica, eu queria saber se as reclamações, então, contra esses planos de saúde, elas são provenientes também dos estabelecimentos hospitalares ou especificamente só os consumidores que fizeram reclamações que chegaram agora a esse ato? Vamos lá, Pedro. Essa pergunta é muito importante até para a gente definir certinho qual que é o padrão da ANS neste tipo de monitoramento. Aqui é um monitoramento específico decorrente de reclamações do consumidor. Então aqui a gente fala do consumidor que de alguma forma bate as portas da ANS, seja por uma ligação, seja no canal por e-mail ou pessoalmente, né? Tem hoje o portal da ANS específico para reclamação, então aqui estas reclamações são específicas do consumidor. A ANS publicou inclusive o número de reclamações feitas por consumidores neste ciclo. Foram 15.487 reclamações de consumidores. Algumas foram desconsideradas, na verdade, porque são de operadoras de saúde que já estavam em uma situação crítica, inclusive com a venda da sua carteira, ou seja, aquele processo já de intervenção. Então, eles desconsideraram e trabalharam em cima de 13.898 reclamações. É um número altíssimo se formos analisar apenas 3 meses de monitoramento e dependendo sempre dessa vontade do consumidor bater as portas. Eu, na minha análise nessa área, se a ANS recebeu 15.487 reclamações, eu diria que pelo menos 3 vezes, existem 3 vezes esse número de consumidores insatisfeitos naquele período. Certo. Doutor Leonardo, uma outra situação, o senhor até já começou a tocar nesse assunto em relação às penalidades impostas às operadoras em decorrência desse defeito, né, na prestação do serviço, mas quando, por exemplo, uma reincidência é configurada, então seria os atos mais rígidos, até como o cancelamento do plano, né? Então parte também desse pressuposto que se a conduta for reiterada, isso seria mais gravoso? Exatamente, Pedro. O que a gente precisa ter em mente quando nós tratamos de assuntos relacionados à saúde suplementar? São operadoras de saúde com atuação nacional que estão disponibilizando ao consumidor aquilo que o Estado deixou de fazer. Então elas têm uma obrigação tremenda de prestar um bom serviço ao consumidor. Por quê? Porque elas recebem por isso e recebem às vezes muito bem. E a gente sabe disso. Então qual é o problema disso? A ANS deixou isso por muito tempo sem uma fiscalização efetiva e agora vem realizando esses ciclos de monitoramento. Para quê? Para colocar as operadoras no eixo, para que elas prestem um serviço adequado. Então, primeiro suspende a venda do plano, depois pode suspender o produto, aquele plano específico pode ser eliminado do mercado por conta do índice de reclamações, pode aplicar pena de multa e pode também, até em uma situação mais grave, iniciar um processo de intervenção da ANS que pode culminar, por exemplo, na transferência de carteira e outras penalidades possíveis previstas na legislação específica, Pedro. Certo. Doutor, só para a gente finalizar, eu queria que o senhor também contextualizasse tal situação. A gente observa que nos últimos anos, de um tempo para cá, há uma diminuição da oferta de planos de saúde para os consumidores. As empresas, muitas até tiveram aquela questão de comunicar consumidor para ocorrer uma rescisão ali do contrato, pelo menos nos moldes como era, e passaria a ou uma outra proposta, né, um outro contrato, ou mesmo o cancelamento depois de um determinado prazo. Eu queria que o senhor explicasse como que o consumidor, hoje que precisa do serviço de contratar aí um plano de saúde, pode fazer para saber se a empresa que ele está procurando não foi alvo de algum tipo de sanção como essa, ou mesmo se tem reclamações na ANS quanto à prestação do serviço. Vamos lá, Pedro, perfeito. Primeiro, você tocou num ponto muito interessante, que é a ausência de planos individuais, aquele plano que o consumidor contrata diretamente. O Leonardo quis contratar um plano de saúde perante a operadora X, ou o Pedro quis contratar um plano de saúde perante a operadora Y. Este plano individual está extremamente escasso no mercado. Inclusive, tanto a ANS, tanto o Poder Legislativo vem trabalhando para disciplinar
e trazer obrigatoriedade para a retomada da emissão desses planos individuais, ok? Agora, com relação à contratação de um plano, o que é importante? Inclusive, eu venho batendo muito na tecla. O consumidor que quiser hoje um plano de saúde, por favor, consumidor, contrate o serviço de um prestador de serviço, de um corretor autorizado pela SUSEP, que possa demonstrar todos os produtos no mercado. E, além disso, faça a consulta no site da ANS para verificar se o plano de saúde que você selecionou, seja por conta da sua área ou seja por conta do valor que você pode pagar, não está sofrendo nenhum tipo de ação da ANS. Todos esses dados são públicos, estão no site da ANS. Você pode consultar operadora por operadora, plano por plano, e uma tabela, um gráfico que a ANS sempre publica com relação às reclamações de cada operadora de saúde. Então você vai poder ali ter uma noção do que a operadora está sofrendo perante a ANS e também se ela vem atendendo a expectativa da ANS com relação à melhora na prestação de serviço. Então, para quem quer contratar um plano, primeiro, fique atento, faça a consulta com um corretor que seja devidamente credenciado na SUSEP, tenha acesso realmente ao mercado de plano de saúde, da saúde suplementar, e consulte a ANS. É muito importante que se faça essa consulta. Outros sites de reclamação disponíveis na internet também são alvo de uma pesquisa, acho que você pode procurar, mas eles não são usados como dados oficiais. São dados oficiais, ANS e Poder Judiciário. Faça a consulta e sane todas as suas dúvidas antes de contratar um plano de saúde. Está certo. Esse foi o Dr. Leonardo Navarro, advogado em São Paulo, especializado na área de saúde suplementar, que repercutiu conosco a suspensão de planos de saúde por parte da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Dr. Leonardo Navarro, muito obrigado pelos esclarecimentos e pela participação aqui na Rádio Justiça. Pedro, eu que agradeço o convite, muito obrigado. Defenda seus direitos.